Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do UpdateCast. Eu sou a Adriana, host do canal, e aqui é um ambiente que a gente gosta de fazer trocas com empresários, empreendedores. A gente acredita que a evolução é movimento, então toda semana a gente tem histórias inspiradoras e que através dessas histórias a gente cria conexão e mais transformação aí para todos nós. E a gente não pode esquecer de falar do Instituto Minerva, que é uma organização sem fins lucrativos que apoia a sociedade a se transformar também com educação e inovação. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Bruna Ituaçu. Ela é mãe atípica, tem 38 anos e médica pediatra e especialista em autismo e neurodiversidade. Seja bem-vinda, doutora Bruna, que é o nosso canal. Obrigada pelo espaço de fala e por trazer um tema tão importante, tão relevante e tão atual, né, para ser discutido, tão importante para a sociedade também, do ponto de vista global. E eu estou muito feliz em receber, porque eu também sou diagnosticada com nível 1 de suporte. Fui diagnosticado ano passado e é um universo assim que eu tenho aprendido cada vez mais. Acho que um pouco que a gente conversou antes aqui do podcast iniciar, eu fiquei encantada com tudo que você me trouxe. Fui anotando algumas coisas, então acho que é isso. É a gente trazer mais informação para a sociedade, que ainda é muito... Como é que eu posso dizer? Ainda é muito Superficial, é isso. Então, conta um pouco aí da sua trajetória, como que você entrou na medicina, como você entrou nessas causas, no ativismo, né, do autismo. A gente quer saber mais aí. Eu sou uma menina que cresci na periferia e tive muita dificuldade de aprendizagem. Fui alfabetizada com 9 anos. E com 15 anos eu recebi diagnóstico de transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, dislexia e descalculia. Mais tarde eu descobri o transtorno do processamento auditivo central. E depois do meu diagnóstico, começou a fazer sentido para mim um pouquinho do que eu tinha enfrentado durante toda a minha infância na escola e todos os desafios para a alfabetização e para a aprendizagem. E cresci, fui estudar, meu sonho sempre foi ser médica, para mim não existia outra opção. E eu sempre estudei em escola pública, sempre trabalhei e estudei, então para mim era muito mais complexo, difícil entrar numa universidade pública, né? Porque, infelizmente, ensino de escola pública não dá base para instituições, né, e faculdades públicas. E aí eu fui fazer pré-vestibular, enfim. Fiquei por 2 pontos na época para medicina e ganhei uma bolsa integral para enfermagem. Fiz faculdade de enfermagem, fiz 5 especializações, trabalhei na enfermagem. E eu queria aquilo lá que eu tinha sonhado quando eu tinha 5, 6, 7 anos, né? Comecei a dar aula e fiz uma outra universidade, fiz uma faculdade de administração clínica e hospitalar, que era uma área que eu gostava bastante, mas ainda assim, eu queria ser aquela médica que eu sonhei lá com 5, 6, 7. E aí eu resolvi, fui para fora do Brasil para fazer, porque eu não tinha condição, né, de fazer no Brasil, tinha condição de fazer faculdade aqui, pelo preço, enfim. Me formei no Paraguai, fiz faculdade em Assunção, me formei, vim para o Brasil, fiz minha prova de título, no mesmo ano que eu me formei, passei na prova de título, que é o Revalida, de revalidação, né, de título médico. Comecei a trabalhar e eu digo assim que para mim não tinha outra opção do que a pediatria, né? Eu amo o que eu faço. Eu falo que para mim é uma dádiva, um privilégio poder fazer o que eu amo, porque eu faço... Eu me canso fisicamente, mas no final do dia eu sempre tenho um coração extremamente grato pela oportunidade de estar ali, né? Eu sei o quanto eu busquei, né? O quanto eu me dediquei e orei para estar ali. E é literalmente hoje eu vivo coisas que eu orei para ter, né? Então, quando eu cheguei nessa parte, eu falei, acho que agora é a hora, né, de eu ter filhos. Me casei, meu marido é médico também. Falei, acho que agora é a hora, né, de ter filho, enfim. Tinha feito uma pós-graduação em pneumologia pediátrica e era uma área que eu gosto muito também. Trabalhava já na pneumologia. Falei, agora eu tô tranquila, vou ter filho. Fiquei grávida, veio a Havana
E assim, minha gestação foi extremamente tranquila, planejada, fiz toda a parte de suplementação, enfim. Tudo que mandava, né? E aí, a Havana nasceu super bem, foi amamentada, fez uma boa introdução alimentar, foi bem acompanhada. E até aí tava tudo ok, né? Por volta dos 7, 8 meses, eu comecei a perceber algumas coisinhas. Por exemplo, ela não imitava muito bem o que a gente pedia e mostrava. Ela imitava uma vez, na próxima ela já não fazia mais. E ela foi crescendo e eu fui percebendo algumas outras falhas. Então, ela tinha 10 meses, ela não dava tchau, ela não mandava beijo, ela não apontava. E a gente fazia, e aí ela olhava, mas ela não compreendia os comandos simples. Com 1 ano, eu falei, não, tem atraso. Eu dava comando simples, ó, traz pra mamãe, leva pro papai. E ela parecia não compreender o que a gente estava falando, ela não falava ainda. Ela balbuciava, mas ela não falava nem palavrinhas soltas. E foi quando a gente começou a investigar e ela começou a fazer intervenção precoce. Então, ela começou com a fono, começou com a psicóloga, né? Com a psicopedagoga, inclusive, também. E aí, a gente começou a investigar. E desde os 6, 7 meses que eu percebi, eu comecei a estudar muito os atrasos do neurodesenvolvimento. Porque eu digo assim, o pediatra, ele estuda o neurodesenvolvimento e o desenvolvimento. A gente não estuda muito os atrasos do neurodesenvolvimento, né? Então, todos os dias ali, a gente está, na prática, acostumado a observar o desenvolvimento. E quando essa criança não se desenvolve, a gente, vamos esperar um pouco para ver, né? E aí, nesse esperar um pouco, às vezes passa muito tempo. Comecei a estudar, comecei a entender mais, aí fiz uma especialização, fiz uma pós-graduação, fiz uma outra certificação e fui fazendo. E aí, quando a Havana tinha por volta de 1 ano e 7, já tinha sinais mais claros, assim. Ela já tinha algumas estereotipias, então ela já girava no próprio eixo. Ela já fazia o que a gente chama de rastreio lateral, que é dar aquele olhar lateralizado, assim. Ela dava um tchau espelhado, então ela dava tchau com a palma da mão virada para ela. Já tinha seletividade alimentar, ela já tinha deixado de comer praticamente todos os alimentos que ela comia, e ela tinha preferência só por alimentos brancos. Então, nada que tivesse cor ela aceitava. E aí, isso foi me chamando cada vez mais atenção. Mas todas as vezes que a gente ia, e a gente buscou muitos profissionais, eles falavam, Bruna, mas olha, a gente chama a Havana, ela olha, ela ri, né? Você ri pra ela, ela ri também. Então, ela também tem essa reciprocidade socioemocional. E que isso não é comum no autismo. E isso me incomodava, porque todas as vezes que eu saio com mais dúvida do que eu tinha entrado. E mais uma vez, isso vai desgastando, né? E é visível como, assim, a sociedade de um modo geral, né? Como a gente precisa trabalhar cada vez mais a educação das pessoas, né? Seja na medicina, né? A gente até conversou quase agora, né? Eu acho que na totalidade, né? A gente precisa dessa reeducar, né? Exatamente. Essa visão de, se não está como deveria estar, dentro de um padrão de desenvolvimento que a gente acompanha, merece uma investigação. Não quer dizer que seja autista, mas merece uma investigação. E foi a primeira vez que eu fui buscar sobre autismo feminino. E eu fui para fora do Brasil fazer um curso sobre autismo feminino. E aí, lá fora, eu descobri, assim, estudando sobre o autismo feminino e autismo em meninas e em mulheres, né? Foi que eu descobri esse lado do espectro. É mais que sutil muito ainda. Diferente, né? Muito diferente. É claro que a gente tem meninas com prejuízos importantes, que tem, né, a apresentação clássica do autismo, mas muitas que não têm essa apresentação tão clássica, elas vão passar por debaixo desse radar ali por anos e anos, né? Então, se ela olha, se ela fala, então, aí parece que não tem nenhum prejuízo, né? E eu estudei sobre isso, que no caso dos meninos é mais fácil identificar, né? A mulher, ela tem as máscaras, né? Ela consegue enganar, né? Uhum. Na realidade, os meninos, hoje a gente tem uma proporção de 4:1. A cada 4 meninos diagnosticados, uma menina é diagnosticada. E aí fica uma dúvida, né? Durante muito tempo, a gente achou que o autismo era extremamente prevalente apenas nos meninos.
hoje a gente, depois de estudar, a gente vai descobrindo algumas coisas. Por exemplo, todas as escalas de avaliação que a gente utiliza hoje para avaliar pessoas e avaliar o neurodesenvolvimento, funcionalidade, elas são baseadas no comportamento masculino. Não existe nenhuma escala ainda hoje para avaliar comportamento neurodivergente ou autístico em mulheres, em meninas. Então, por causa do que se busca... Falta de dados, né? Talvez, do que se busca nessas escalas, muitas meninas acabam passando ali, né? Por baixo do radar. Então, assim, as meninas têm uma preocupação maior com a socialização, um interesse maior na socialização, uma busca maior por aceitação social. Então, naturalmente, elas vão buscar mais os grupos, diferente dos meninos, né? Então, o que a gente percebe é que os sinais nos meninos são mais evidentes. Então, os meninos costumam receber diagnóstico antes do que as meninas, né? Mas, ainda assim, no Brasil, uma média de idade para diagnóstico é de 7 anos. E isso é muito ruim, porque a gente fala muito sobre diagnóstico precoce. O quanto antes essa pessoa chega, antes eu tenho tempo de trabalhar para que eu reduza, né? Para que eu diminua esses impactos e esses prejuízos que essa pessoa tem e vai ter na adolescência e na vida adulta, né? Então, hoje a gente já tem um outro olhar para o espectro feminino. A gente percebe que são detalhes sutis, muitas vezes, mas que quando você faz essa retrospectiva, você vai ver que lá atrás isso era maior. Já existia, sempre esteve, porque ninguém Era vira normalizado? autista. Era normalizado, talvez, né? Era assim, é o jeito dessa pessoa. É. Ela é assim mesmo. É o jeito dela. Ela é só tímida, ou ela Ou só... é cismado, ele é cismado, ele é sistemático. Sistemático, Quando exatamente. eu falo assim, que a gente dava o nome de sistemático para o comportamento rígido, Sim. restrito, né, inflexível. Esse aí é o sistemático. Não saía de casa, não brincava com ninguém, era só em casa, da escola para casa. Eu falo assim, que se você fechar o olho, você vai lembrar que na tua sala de aula, com certeza, tinha aquele menino ou aquela menina que sentava no cantinho, ali na frente, com a mochila, mal olhava para o lado. Era talvez até um bom aluno. Terminava a aula, ele não falava com ninguém. Ele colocava a mochila, ele não olhava e ele ia embora para casa. Ele não se inseria nos grupos. Você quase não via nem essa família também ali nas festinhas da escola. Se você fecha o olho, você vai lembrar. Sim. Toda a sala tinha alguém, né? Mas qual era o nome? Qual era o nome que era dado, né? Que momento isso foi validado, investigado? E fora os bullying, né? Que era natural, né? Que assim, eu falo assim, gente, que até a professora, na minha época da escola, eu sofria bullying de todo mundo, porque eu não sabia ler nem escrever. Ainda mais você. E aí, até a professora, era essa exposição de, só você que não sabe ler, só você que não sabe escrever. Como se fosse uma preguiça. Um não querer. Não faz porque não quer. E às vezes até os pais acham, eu recebo muitos pais que falam assim, Bruna, ele faz quando ele quer. Ele olha quando ele quer. E a gente hoje sabe que o autista tem uma questão que a gente chama hoje de audição seletiva, né? Tudo aquilo que o cérebro tem mais interesse, ele vai buscar, né? O que para ele não tem tanto interesse, não tem tanta relevância, ele vai descartar. Então, não é que só faz quando quer, né? Não é preguiça. Então, hoje a gente já tem... E eu percebo que, graças a Deus, a gente tem conseguido criar esse movimento para os professores. A escola é fundamental. É o início de tudo, né? É um pilar fundamental. E hoje os professores têm essa visão. A maioria deles, né, tem essa visão de... não está conseguindo aprender, não está conseguindo escrever, não está conseguindo ficar sentado, não consegue se inserir nos grupos, não participa das rodinhas, não participa das atividades grupais. Vamos ver o que está acontecendo? Porque muitas vezes, gente, na realidade que a gente vive hoje, pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, essa criança passa 10 horas, 12 na escola. Quando a mãe chega, 7 horas da noite, ela está cansada, a criança está cansada. É um banho, comeu e dormiu, e às vezes isso vai passando, né? E por isso que eu acho que cada vez mais é tão importante trazer, né, essa educação, né, para a sociedade sobre o autismo, porque, igual você falou, é tão sutil muitas vezes, ainda mais nas meninas, né, por essas questões que você trouxe, que como que o pai e essa mãe vai perceber? Ainda mais agora. Antigamente tinha esse, né, o formato, né, que nós tínhamos de família, né? Mudou muito esse formato.
Então, cada vez mais como é importante, né? Você trazer, né, essa importância e trazer... Sim, porque às vezes a mãe fala, ai, Bruna, pra mim, ela só tem um filho. Ela falava, eu não tinha um padrão de comparação, eu não tinha outro filho ou uma criança próxima para eu olhar e falar, o meu não está se desenvolvendo. E aí ficava assim, porque ele é filho único. Porque menino é mais preguiçoso mesmo, demora para falar. Porque ele nasceu prematuro. Porque principalmente se essa criança tem uma história perinatal ali do nascimento ou pós-nascimento mais significativa. Então, acaba ficando na conta da prematuridade, na conta da síndrome de Down, de outras síndromes genéticas. E a gente tem muitos pacientes sindrômicos autistas. E esses pacientes geralmente recebem diagnóstico muito mais tarde. Porque sempre fica meio que ali na conta da síndrome, né? Às vezes até a gente discute muito sobre isso. Eu tenho muitos pacientes autistas que têm síndrome de Down, são pacientes sindrômicos, e a mãe fala, Bruna, toda vez que eu falava, mas é porque isso é da síndrome de Down. Porque ele descarta. E acaba descartando esses outros comportamentos, né? Eu falei, mas vamos lá, comportamento é comportamento. O que a gente tem desse comportamento aqui e desse aqui, né? E hoje a gente estuda muito mais sobre comportamento. Então, possibilitou e tem possibilitado cada vez diagnósticos mais precisos, mais cedo, para a gente fazer intervenção mais cedo. Meu paciente mais jovenzinho ali, diagnosticado, tem 11 meses. Nossa, incrível. Porque a sua filha, você já começou a perceber ali, né, com 7 meses. Minha filha recebeu o diagnóstico com 1 ano e 10. Ela começou a fazer intervenção com 1 ano, incrível, porque a gente já tinha percebido ali esses atrasos. Com 1 ano e 10 ela recebeu o diagnóstico e dali para frente a gente foi adequando o tratamento. E eu sempre falo isso. Às vezes as mães me perguntam, Bruna, mas qual médico faz diagnóstico de autismo? Qualquer médico. Qualquer médico que estude sobre autismo não só pode, como deve fazer o diagnóstico. Fazer o diagnóstico é uma coisa, conduzir este tratamento é outra coisa. Que eu acho que aí é o grande desafio, né? Exatamente. O desafio é fazer essa condução para que você faça as adaptações, aumente quando precise, reduza quando precise, intervenha quando precise, oriente essa família quando necessário. Você tenha essa percepção de que momento eu preciso agora ir contra essa mãe, porque o meu compromisso é com a família, mas o principal é com o meu paciente, né? Então, agora eu vou ter que falar para essa mãe que não é bem o que ela quer fazer, que é o melhor. É claro que eu dou autonomia para que ela faça a escolha, mas eu oriento para que ela saiba que a melhor escolha e a mais guiada é essa, mas a escolha é dela. E muitas vezes o que essa família precisa é dessa orientação. E você sente que esse é um dos maiores desafios ali, né, com a família, porque o negacionismo, às vezes, da própria família, né, um preconceito, de repente, não, né, por N questões, né, não, ele é assim porque tal, vai descartando, e também um preconceito do aceitar, né? Se eu tiver que colocar uma fase onde a aceitação é mais difícil, é a adolescência. Quando o adolescente recebe o diagnóstico, porque hoje, infelizmente, a gente tem alguns comportamentos sociais de usar a deficiência ou o autismo como forma pejorativa. Então, às vezes, como o autismo chegou para aquela pessoa, chegou de uma forma pejorativa. Chegou, seu autista, né? Como na escola hoje a gente vê muito, isso aí deve ser autista, mas usando como uma forma pejorativa. Então, às vezes, esse adolescente, ele já tem esse conceito formado do que é ser autista, mal formado. E quando ele chega, esse diagnóstico do autismo, às vezes, é muito desafiador. Às vezes, a família fala, Bruna, olha, a gente vai começar a criar essa consciência nele. E para os meninos é mais difícil. Até que a gente consiga falar para ele que ele é autista, né? Quando isso acontece na infância, com crianças menores, essa criança já cresce dentro desse contexto. Então, para ela é quem ela é. E não tem uma novidade, né? Agora vou ter que falar para todo mundo que eu sou autista, né? Para o adolescente é mais difícil. E eu falo que no adulto, o próprio adulto, quando ele vem buscar, ele busca porque ele já tem sofrimento.
Isso já causa dor, incômodo, sofrimento, outras comorbidades. Então, quando ele vem buscando. E para ele não é que ele busque porque ele quer estar dentro do espectro, mas que para ele é uma resposta de tantos comportamentos que ele não entendia. No meu caso, por quê. foi um alívio. Acho que para o adulto é um alívio. Nossa, agora tudo explica, Encaixou, né? Você consegue explicar tudo o que aconteceu com você no decorrer da sua vida inteira. E você percebe, assim, que esses desafios na área médica, né? Como empreendedora, né, na área da saúde. É o seu maior desafio hoje, né? Criar essa consciência. Primeiro que, assim, a gente precisa entender que hoje a gente tem uma cultura de dizer assim... Ai, olha, o autismo virou mercado. Agora, né? Porque agora a gente falou quase agora, né? É um assunto que agora tá ganhando força, porque já existe, os autistas estão aí há quanto tempo, né? E assim, o que eu ouço sempre agora autismo virou comércio. E esse autismo virou comércio, eu sempre oriento muito as famílias. E quando eu ouço esse comentário, eu sempre oriento da seguinte forma. Tudo é um comércio. A vida é um comércio e a morte é um comércio. Se a gente não tiver pessoas que fabriquem itens necessários para pessoas que morrem, porque é um momento de dor, de tristeza, de sofrimento, a gente não tem como enterrar, não tem como, né, levar um caixão, flor. Então, a morte é um comércio. Apesar de ser um momento extremamente doloroso, ela é um comércio e de pessoas extremamente especializadas nessa área. A vida também é. E o autismo não vai ser diferente. As outras síndromes, transtornos, não vão ser diferentes, né? O que a gente precisa entender é que essa é a profissão daquela pessoa, daquele profissional. Isso é aquilo que ele faz. E quando as pessoas usam esse termo, o autismo virou um comércio, eu falo, gente, tudo que vira um comércio, ele precisa melhorar. Ele precisa ser especializado, ele precisa ter qualidade. E tudo aquilo que não é visto pelo comércio, ele é deixado de lado. Então, olha a importância e o impacto que a tecnologia tem no tratamento, no diagnóstico, no acompanhamento, em novas diretrizes. Pesquisa não é de graça. Exatamente. Né? E você pesquisar. E você vê como a ciência e a tecnologia, né, ela está avançando em todos os setores da nossa vida, inclusive acredito que o autismo também, né? Sim, sim. Que os diagnósticos cada vez mais são possíveis por conta de toda essa evolução, enfim, tecnológica, e-mails, né? Agora, eu acho que o mais difícil é reeducar as pessoas, né? Sim, acho que é o maior desafio. E trazer isso, né? Nós precisamos que, de fato, a gente romantize menos o autismo. Romantize nada o autismo. E às vezes eu vejo autistas romantizando o autismo, né? Eu sempre digo, olha, eu lembro de um comentário que uma pessoa autista fez, uma mulher autista falou para mim assim, olha, mas eu também tenho as minhas limitações, mas eu consigo fazer isso, eu faço isso. Então, acho que a pessoa precisa tentar fazer, ela precisa se esforçar para fazer. Eu falei, olha, mas isso é você com as tuas dificuldades e as tuas limitações, que são muito menores. Mas existem pessoas que realmente não conseguem, porque isso é uma barreira gigantesca. Então, todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, ou vai fazer um comentário, ou vai formar opinião e opiniões de outras pessoas, a gente precisa enxergar de forma ampla. Porque nós temos, por isso que a gente chama isso de espectro. Porque a gente tem diversas apresentações e nuances de dificuldades, maiores ou menores, mas não quer dizer que ela não esteja ali. Então, se isso não tem um impacto tão grande para você, que bom. Mas tem para outra pessoa, para outra família, né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre o comércio, sobre o autismo ou qualquer outra deficiência, ser um comércio, a gente lembra que o autista cresce e que ele vai se inserir no mercado de trabalho e que ele vai precisar que esse mercado esteja adaptado e que ele tenha conhecimento em relação às necessidades dessa pessoa, ao comportamento dessa pessoa. Porque o que mais acontece olha, Bruna, quando chega adulto, jovem, a mãe fala, olha, ele não consegue ficar em lugar nenhum. Começa a trabalhar, fica um mês, a empresa manda embora. Nossa, ele começa, a empresa manda embora. Ele não fica... E aí, a empresa busca hoje aquele profissional que já vem pronto, né? Sim. Ele é quase fast food. Ele vem
ele tá pronto para chegar e fazer 100%. Nós nos tornamos uma sociedade tão imediatista que a gente não investe mais nas pessoas. As pessoas têm que performar, né? Exatamente. A qualquer custo. Isso é muito interessante que você traz, porque né, a gente conversa aqui com vários empreendedores, eu vejo que a cabeça, né, dos líderes também estão mudando referente a isso, de a gente ter profissionais que a gente queira um plano de carreira ali para eles. E no caso, né, dos neurodivergentes, é isso, assim, é pegar aquela pessoa que tem várias altas habilidades também, só que algumas questões que ela precisa ali, né, de ajuda, que essas empresas deem essa estrutura para que ela possa se desenvolver e ser um ótimo profissional, né? Sim, com suas limitações, Sim. com as suas características, como qualquer outra pessoa. A minha equipe é inteira neurodivergente. Incrível. Então, assim, eu tenho o pessoal gerente de arte e o artístico, por exemplo, ele tem TDAH e tem dislexia. Então, por causa da dislexia, ele escreve muita coisa errada. E aí eu tenho uma autista com altas habilidades, com hiperfoco em leitura. Perfeito. O que eu faço? Eu coloco ela para supervisionar o trabalho dele, né? Então, quando vem, por exemplo, vem uma arte escrita, era um S e tem um C cedilha. Ela fala, gente, como que a pessoa coloca um C cedilha no lugar que era um S? E aí eu falo, lembra lá que nós falamos do que vivemos, então a gente precisa adaptar, né? A gente vai corrigir, a gente vai supervisionar, mas principalmente a gente vai fazer ser possível. Porque dentro da sua limitação, você também tem as suas, você também tem as tuas características e que nós, como equipe, respeitamos as tuas características e todos nós conhecemos as tuas características. E dentro do nosso grupo, a gente não permite, de forma alguma, que qualquer pessoa reduza um profissional ou critique um profissional pela dificuldade da deficiência que ele tem ou do transtorno que ele tem. A gente vai sempre adaptar para que seja possível. E dessa forma, é sempre possível. Eu tenho TDAH e eu sei como é difícil eu conseguir seguir a minha rotina, o meu roteiro, o meu horário, a minha agenda. Eu esqueço, eu lembro em cima da hora. Então, eu tenho uma pessoa que me supervisiona. Bruna, você tem tal dia, tal hora. Amanhã tua agenda é tal, de manhã. E a cada próximo compromisso, eu sou reavisada. O teu compromisso é esse, chega ali, faz isso, tem isso ali para fazer, começa a tal hora e acaba a tal hora. E dessa forma dá certo. A gente consegue fazer dar certo. Quantas coisas, né? Eu falo, gente, eu tenho um dos meus colaboradores que ele fala assim, você é mãe, arquiteta, engenheira, médica, tudo ao mesmo tempo. A gente consegue fazer dar certo quando a gente adapta e tem essa visão. Então, o que a gente hoje busca é que, de fato, as empresas tenham essa visão. Levar a consciência cada vez mais. Acho que quanto mais a gente eleva o nível de consciência das pessoas, mais fácil, né? Você consegue trabalhar ali em grupo, né? Sim, fazer as adaptações, entender que não é preguiça, que não é falta de interesse, né? Que de fato... desmistificar tudo isso, né? Sim. Que foi tratado como, né? Como, é o jeito dessa pessoa. E sendo o jeito dessa pessoa, ela não quer fazer. Sendo o jeito dessa pessoa, ela não tem interesse por fazer, né? E um pouco que eu li, assim, né? E o que eu passei também, falando um pouco de mim, é quanto de ansiedade que isso causa, né? Na pessoa neurodivergente, porque você é delimitado por ser algo, mas você olha pra você, não, mas eu não sou isso, né? E aquilo vai te causando uma ansiedade, um sofrimento, né? Como pessoa, por isso que, né, os números, né, de depressões são muito altos, né? Por conta dessa carga que você tem que carregar, porque você olha para o lado e você não é parecido com o seu colega do lado, mas você tem suas habilidades também. E aí você fala, não me encaixo aqui por quê? Então, é aquilo que você falou dessas deficiências ocultas, né? O que a sociedade busca, né? O que a sociedade idealiza, né, para essa pessoa. E o que ela cobra, né, que essa pessoa seja, ou é que ela se pareça, ou que ela performe igual. Meu marido fala assim, que depois que ele casou, ele foi estudar sobre o TDAH. Porque ele falou, olha, Gil, vou falar pra você, não é fácil não, hein? Olha, eu só não me separei porque eu fui estudar sobre TDAH. Sim. E assim, as pessoas hoje falam assim, todo mundo tem TDAH. Todo mundo é um pouco. E ontem eu estava até conversando com uma paciente que tem TDAH e é autista, e ela falou pra mim assim... Bruna, todo mundo fala que todo mundo tem TDAH, né? Mas olha, eu tenho muita dificuldade. Eu bato meu carro quase toda semana. Porque assim, se eu olhar para o lado,
Eu me perco, eu perco a atenção e eu não olho, não consigo olhar o que está acontecendo em volta. E eu disse para ela, você sabia que a expectativa de vida de quem tem TDAH é cerca de 13 anos a menos do que a expectativa de vida da população comum? Ela falou, nossa, nunca fiquei sabendo desse dado. Eu falei, porque geralmente eles morrem por acidente de trânsito, acidente doméstico, por falta de atenção. Por não olhar o que acontece em volta, né? Então, parece que é uma bobeirinha, parece que é só não consigo muito prestar atenção. Quando a gente fala sobre transtorno, a base principal, essa característica, ela precisa trazer prejuízo. Transtorno é igual a prejuízo. Se você não tiver prejuízo, você não tem um transtorno. Você pode ter características, mas não é um transtorno. Então, esses dias, eu não sei se você chegou a ver, na rede social, estava passando muito um vídeo de um homem adulto, autista, e ele fala assim, que ele é um autista nível 3 de suporte, e que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, e ele estava malhando numa academia, enfim. Isso gerou uma repercussão gigantesca na comunidade, porque não tem como ser autista nível 3 suporte, que tem tantos prejuízos graves, importantes, limitantes, que trazem um sofrimento extremo, e você performar daquela forma, né? Então, assim, é uma romantização, é negligenciar, né, o sofrimento dessas famílias, as dificuldades dessas pessoas que estão neste nível de suporte. Elas não estão nesse nível de suporte porque ela não sabe fazer, ela está nesse nível de suporte porque ela precisa de um suporte muito substancial. E provavelmente essa pessoa, ela não vai conseguir ter independência na vida adulta, né? Ela não vai conseguir ter essa autonomia que a gente tanto fala e tanto busca na vida adulta. Então, essa família, ela vai ter que se planejar desde muito cedo para ter um filho que vai permanecer em casa, que vai precisar dessa mãe, desse pai a vida inteira. E quando essa mãe e esse pai estiver ali, já idoso, como a gente vê muitos por aí, com filhos autistas, ele vai precisar pensar, e depois, quem vai cuidar dessa pessoa? Quem vai ficar com essa pessoa? Né? Então, por isso que a gente fala da importância hoje de políticas públicas, de saúde principalmente, social e de educação, mas principalmente de saúde, para que a gente prepare a nossa comunidade, o mundo, nosso país, a nossa cidade, nosso estado, porque a nossa população está crescendo, os nossos autistas estão crescendo, eles precisam entrar no mercado de trabalho, os que conseguem, os que não conseguem, eles precisam receber esse suporte. Os que perdem seu pai, sua mãe, o cuidador principal, ele vai morar onde? Eu falo que o autista, ele chega na vida adulta, ele chega na parte de terceira idade, do envelhecimento, ele desaparece. Quantos autistas idosos você já viu por aí com cordão de identificação? Você não vê. Ele está em algum lugar, ele se torna invisível. Ele desaparece. Então, se ele desaparece para mim, se ele desaparece para você, se ele desaparece para a sociedade, ele também desaparece para o poder público, ele desaparece para os programas sociais, para os programas de saúde. Então, e ele está onde? Ele está institucionalizado, ele está em algum hospital psiquiátrico. Então, é essa a realidade que a gente quer mudar, né? É isso que a gente precisa criar de consciência. E o seu papel como pediatra é incrível, porque é isso, né? Você quer transformar, você tem que dar uma qualidade de vida para que ele se torne um adulto funcional, né? Exatamente, para que ele ganhe independência, autonomia. Eu sempre falo, né, para os pais, a gente vai moldando a nossa realidade. Tem bebezinhos que eu acompanho ali, desde que ele recebeu o diagnóstico, eu dei o diagnóstico ali com 1 ano. E hoje ele tem 7. E quando ele recebeu o diagnóstico com 1 ano, a gente tinha uma característica de criança e a gente tinha uma perspectiva sobre aquele tratamento, sobre aquela pessoa, e ela começou a crescer e a gente começou a perceber outras dificuldades maiores ou menores, mas falando das maiores, a gente começa a perceber que essa pessoa, ela vai 2, 3, 4, ela chega na escola e ela vai pro pré 1, pré 2, e ela não consegue alfabetizar, e ela tem
poucas habilidades, mesmo com um tratamento bem feito, organizado, bem direcionado, ela não está ganhando habilidades dentro do que a gente esperava que ela ganhasse. Essa evolução é muito lenta. E aí a gente começa a investigar outras coisas. E aí muitas vezes a gente recebe esse diagnóstico de deficiência intelectual, que é o diagnóstico que eu sempre falo que é a comorbidade mais limitadora do autismo. É a face mais dura do autismo, né? Eu falo que é um dos diagnósticos mais duros, porque realmente é muito limitante. Ah, Bruna, mas ele nunca vai aprender? Ele vai, mas a gente não vai conseguir chegar naquela performance que talvez a gente tenha idealizado nesse começo, né? E aí a gente passa de novo por outro luto. Porque a família já passou pelo luto inicial, não de não querer aquele filho, mas de não querer o autismo. Sim. De não querer um filho que tivesse um prejuízo tão grande, não pelo filho, mas pelo prejuízo e pelo futuro dele, né? Então, a gente fala sempre, a gente ama o filho, mas odeia o autismo, né? Odeio o autismo todos os dias. Porque todos os dias ele mostra uma faceta diferente, e às vezes muito pior, e às vezes mais limitadora. Então, nesse momento que a gente precisa de novo trazer essa consciência para essa família, que talvez a gente não vai chegar lá onde a gente queria chegar, mas que a gente vai fazer tudo o que a gente puder fazer para que essa pessoa alcance a autonomia e a independência no máximo que ela conseguir fazer. E quando você me traz tudo isso, isso é muito claro para mim como a educação é importante. Acho que é o pilar, né? A educação é fundamental. A escola, ela está inserida dentro desse meio, né? Esses dias fui palestrar num congresso para falar sobre educação inclusiva e educação especial. E eu me lembro assim que antes da minha fala, uma outra pessoa estava no palco, ele falou assim: olha, tem que ficar claro que saúde é saúde, educação é educação. Sim. E aí tinha uma dos meus colaboradores estava do meu lado, ela falou: já sei quando subir no palco, você vai falar, olha, já vamos desmistificar isso aí, hein? Porque eu falei, e aí foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, vamos aproveitar que tá fresco e vamos dizer o seguinte: a saúde é a saúde, a educação é a educação, mas quando nós falamos de pessoas com transtornos, deficiências, síndromes, neurodivergentes em geral, essa saúde e essa educação, elas vão compartilhar o mesmo espaço. É impossível dissociar saúde e educação quando eu preciso dar suporte para uma pessoa que tem necessidades diferentes. Os dois andam juntos a todo momento. Os dois andam juntos. É incrível. E você acredita que a tecnologia e a inovação podem ajudar a promover mais acessibilidade e diagnóstico precoce? Você consegue ver hoje, assim, hoje nos seus estudos? Sim, hoje nós temos... tem, inclusive, não sei se vocês viram, recentemente saiu que um exame... Saiu assim, o novo exame pode fazer diagnóstico de crianças menores de 12 meses para autismo. O que na realidade é? O diagnóstico ele segue sendo clínico. É o médico quem dá esse diagnóstico. O paciente pode passar por N avaliações. É o médico quem dá esse diagnóstico. Porém, o que a gente tem hoje, com o suporte da tecnologia, é a possibilidade de rastrear sinais muito precoces. Ótimo. Né? Então, por exemplo, esse exame, ele é um teste que é realizado, né, com crianças. E aí ele pode ser feito desde muito petitiquinho até o adulto, né? Mas falando ali dos muito pequenininhos, o autista naturalmente, ele tem mais dificuldade de buscar a face humana. Ele busca geralmente, principalmente muito pequeno, ele busca objetos. E os estudos mostram isso, né? Que se você coloca uma tela com um rosto, uma face humana sorrindo e coloca um brinquedo do lado, ele vai olhar para o brinquedo. Sim. Se você coloca um vídeo de uma criança correndo e sorrindo e falando e coloca um peão girando, ele vai olhar para o peão girando, principalmente se tiver movimento, se esse movimento for repetitivo. E o que essas tecnologias têm trazido para nós, e esse exame de rastreio principalmente, é que nesses testes a gente consegue diferenciar claramente, porque o teste ele rastreia para onde essa pessoa está olhando. Então, são colocadas diversas imagens. Eu acho que até esse é um doutor que... Tem nos eu Estados acho que Unidos. eu vi Estados acho que na Unidos. televisão, numa reportagem. Isso. Mostrando. A gente já tem também no Brasil, está em desenvolvimento, tem uma equipe no Brasil que está fazendo vários testes, já está em fase de teste, inclusive. E é uma tecnologia fantástica, porque eu tive a oportunidade de fazer reuniões com esse grupo que está fazendo esse teste. Legal.
E, de fato, ele me mostrou vários episódios, várias avaliações, várias crianças, que, de fato, ele coloca... Eu vi essas telas. Ele olha e fala, ó, foram 10 imagens. As 10 imagens, absolutamente, por exemplo, nenhuma vez ele olhou para o rosto. Ele olhou, ou ele buscou o canto da tela, ou ele buscou a imagem do objeto. E isso não fecha diagnóstico. Mas isso rastreia essa criança para um olhar mais cuidadoso, para uma visão mais apurada, para uma oportunidade de avaliação mais detalhada, no intuito, de fato, de a gente fechar diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce, ele muda o prognóstico. Você pega uma criança com 1 ano e começa a fazer intervenção e trabalhar as habilidades dela, é muito diferente quando ela chegar aos 7, quando ela chegar aos 8. E você consegue ver toda essa evolução. Né? Exatamente. É o que diferencia. Eu falo que o diagnóstico precoce é o que muda o prognóstico. Sim. Ele vai mudar a história dessa pessoa. Ele vai mudar porque eu vou conseguir perceber muito mais cedo e fazer essa intervenção com muito mais qualidade. Eu tenho mais tempo para fazer isso. Né? Eu não vou fazer em cima da hora, eu não vou fazer correndo. Eu já tenho atrasos, mas esses atrasos, conforme essa pessoa cresce, eles são somados. Uma coisa é eu fazer intervenção com uma criança de 2 anos, que eu ainda não tenho atraso pedagógico, até porque ela não está nessa fase. Outra coisa é eu fazer com 8, que esse menino já tem atraso pedagógico, social e outros prejuízos. Fica tudo muito mais difícil, né? E como que é empreender em um campo que existe tanta sensibilidade humana e, ao mesmo tempo, estrutura, né, de negócio? Porque é um negócio, né? Sim, é o que a gente fala, né? Sobre essa questão do mas o autismo virou um mercado, ou é um mercado. E eu sempre falo isso, né, para os pais. Você nunca vai ter um produto de R$10, mas a qualidade dele é de 300. O de R$10 é a qualidade dos R$10. O de 300 é de 300. E a gente entende que, infelizmente, nós temos diferenças socioeconômicas muito grandes. Nós vivemos em um país com diferenças socioeconômicas gigantescas, né? Então, é claro que eu sei que o tratamento que eu consegui oferecer para a Havana não é o mesmo que uma mãe que recebe o diagnóstico e ela é mãe solo, numa periferia, com muitas dificuldades, sem rede de apoio. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma qualidade, não é a mesma... De forma alguma, é impossível comparar. E aí, de novo, a gente volta para a política pública de saúde, porque isso é fundamental para que todos tenham acesso, porque isso é um direito, né? Não é possível a gente aceitar que em 2025 o poder econômico seja o que limite pessoas a ter independência ou não na vida adulta, né? Delimite e condene essa pessoa a não conseguir funcionar para si própria com autonomia na vida adulta. Mas a gente precisa ter muita maturidade, porque é um comércio, mas a gente lida com o que é fundamental. A gente lida com dor, né? Então, você precisa ser empático, você precisa enxergar além do óbvio, você precisa militar todos os dias, porque você vai educar, você vai muitas vezes bater, muitas vezes naquela mesma porta, até que essa pessoa se conscientize. E aí a importância da gente falar, né, sobre, de fato, o comércio e o empreendedorismo nessa área, porque a gente precisa furar a bolha. Não são só pais e mães atípicos e pessoas neurodivergentes atípicas que criam um mercado de trabalho ou um mercado econômico. Ele é criado por muitas outras pessoas com valores diferentes. E trazendo essa consciência, doutora, acho que é aí que as empresas, né, e as pessoas, né, e os empresários vão começar a olhar de uma outra forma. Sim. Eu estou perdendo oportunidades aqui de negócios com pessoas que têm altas habilidades, que têm capacidade, mas por eu não adaptar, né? Você até falou sobre luzes, né? Fala um pouquinho sobre essa questão de luz também que você estava falando antes. A gente estava falando sobre as adaptações, né? Então, por exemplo, muitas vezes é uma adaptação. Às vezes é uma coisa simples, que você precisa fazer na tua empresa, ou que você precisa ter um olhar diferenciado para esse colaborador. Você precisa fazer, né, esse encaixe das peças e investir nessa pessoa para que ela consiga performar tão bem quanto qualquer outro na área dela, né? E eu falo que os hiperfocos favorecem muito pessoas
é neurodivergente de alta performance. Ele vai ser muito bom naquilo que ele faz, porque isso é o que ele tem maior interesse, né? E aí, falando sobre as adaptações, eu tenho um paciente que ele tem altas habilidades, tem superdotação, é um homem autista, passou num concurso público super importante, que ele queria muito. E no segundo dia, ele me ligou e falou que ele ia pedir exoneração. Falei, mas como você vai pedir exoneração se todo esse caminho, né? A gente fez tanta coisa para que você conseguisse chegar aí. Ele falou, mas é que eu não consigo trabalhar em mesa que tem outras pessoas. Porque eu preciso fazer movimento de tronco, porque a minha estereotipia é essa e eu fico constrangido de fazer próximo de outras pessoas que não me conheçam e elas ficam me olhando. E lá a minha mesa é compartilhada, eu não vou conseguir ficar. E aí fiz uma carta, mandei para a empresa, pedi que a empresa disponibilizasse um box, uma sala, algum lugar onde ele pudesse ficar sozinho. E depois, quando ele se sentisse mais à vontade, mais inserido no grupo, a gente tentava novamente, né, essa reinserção no grupo. E a empresa, ok, a gente vai fazer essa adaptação. E fez essa adaptação. E ele ficou e tá lá e tá até hoje super bem. Uma única adaptação. Né? Separou um homem extremamente capaz, inteligente, mas com as suas limitações sociais, de repente estar agora desempregado, fazer parte desses 70% quase de neurodivergentes que estão fora do mercado de trabalho, apesar de ter capacidade de estar ali inserido, por não conseguir adaptações desse mercado de trabalho da forma que ele precisa. E esse número é enorme, né? São 70%. É muito grande. Quase 70% deles estão fora do mercado de trabalho. Então, assim, hoje a gente, depois da pandemia, ela trouxe uma única oportunidade, que foi de trabalhar com online, trabalhar em home, trabalhar em casa e fazer acontecer à distância, né? E trazer isso para a prática, para a vivência, porque isso era um mundo meio que distante ainda. Não era praticado, né? Exatamente. Isso beneficiou, né? Muito. Possibilitou que principalmente os autistas com mais dificuldade na socialização e de se inserir nos grupos, no mercado de trabalho, pudessem ter essa oportunidade de trabalhar, performar, fazer muito bem em home, de forma remota. E então, abrir um campo também, né, nesse mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de adaptações, a gente fala de coisas como luzes, né? Por exemplo, as luzes piscantes. A gente estava falando sobre eventos, falando sobre a Expotea, né? Que a Expotea é um evento adaptado para receber o autista. Ele é um evento para o autista. A gente está ali para falar sobre autismo. E hoje você é presidente do Expotea, né? Sim, sou CEO do evento. O evento nasceu exatamente por essa necessidade de criar consciência, de que nós... E eu digo nós porque eu sou neurodivergente e eu represento a minha filha e meu irmão é autista, meus sobrinhos também são. Então, dessa responsabilidade que nós temos de mostrar para o mundo que nós somos um público que merece ter um produto feito para ele, que merece ter um ambiente planejado para ele, que merece ter profissionais se formando para atender a essa comunidade, esse público que é gigantesco. Porque aquilo que a gente estava falando, antes a gente tinha uma comunidade de pessoas com deficiência e neurodivergentes marginalizados, independente do poder aquisitivo, financeiro e econômico que ele tivesse. Ele era marginalizado, ele estava à margem da sociedade, ficando com o que sobrava, com o que dava, no momento que dava. Essas pessoas, elas não eram vistas, elas ficavam em casa, presas, trancafiadas num lugar. As pessoas tinham vergonha, né, de ter uma pessoa com deficiência em casa ou na família. Então, o que a gente tem feito de movimento, eu sempre digo que eu tenho certeza absoluta que nós somos a geração eleita para mudar a história da saúde mental, não só do Brasil, mas do mundo, e criar um movimento que mostre que é possível, que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode criar visão de inclusão. Desde sempre, a gente está lidando com uma população que já está aqui, que já tem seus valores e que já vieram com valores educacionais, inclusive, bem estabelecidos e fixados. Então, isso é mais desafiador. Mas nós estamos criando uma geração que daqui a pouco está aí. E para essa geração, a inclusão precisa ser rotina, precisa ser natural.
Se a minha filha tiver um filho com alguma deficiência ou autista, que ela tem muita chance por ser uma menina autista, ela não precise passar pelas mesmas coisas que tantas mães estão passando. O índice de mães que se suicidam é gigantesco, né? De mães com depressão, com ansiedade, com outros transtornos neuropsiquiátricos, né? A expectativa de vida de mulheres que são mães atípicas é de 57 anos. Ou seja, a gente tem quase 20 anos a menos de expectativa de vida. Pelo nível de estresse, de ansiedade, de privação de sono, de abandono social, né? Então, assim, eu sempre digo que a gente precisa criar essa consciência, essa empatia e enxergar a dor do outro. Porque quando a luz apaga, quando o espetáculo acaba, cessa as palmas, né? Baixa a cortina e vai todo mundo embora daquele lugar onde alguém estava batendo a mão na cabeça do seu filho e falava, que bonitinho. O autismo vai ficar na casa de alguém. Ele fica na sua, fica na minha, fica de outra mãe, fica de uma pessoa que recebeu o diagnóstico agora. Ele vai ficar na casa de alguém, talvez não na sua. Mas se não é na tua, você precisa ter essa visão, a empatia de perceber as necessidades e a dor do outro. Né? Não é possível que a gente viva numa sociedade tão doente ao ponto que a dor do outro não te cause sensibilidade. Então a gente está criando uma geração que precisa, todos os dias, ouvir falar sobre inclusão. E por isso que a escola é tão, tão importante. Por isso que os professores são essenciais. Por isso que a gente traz toda vez eles para dentro desse contexto. Porque inclusão se faz na prática todos os dias, todo lugar. É lugar de alguma pessoa com deficiência. É um direito estar ali, né? Então, a gente precisa criar essa consciência nos que já estão e nos que estão criando pessoas que vão fazer o mercado de trabalho, vão ser representantes políticos sociais, vão ser a próxima geração que vai estar aí. É porque essa questão da consciência, né, e educar a sociedade de um modo geral, é aquilo, não é só quem passa, né? É para quem não passa ter essa empatia, mas para ela ter empatia, ela precisa ter conhecimento. Exatamente. Então cabe, né, você com a sua causa, né, incrível, né, ativista nessa causa. E uma dúvida, o Expoté, ele foi criado o ano passado? Me conta um pouquinho. O Expoté foi criado em 2023. Ah, tá. O evento é anual, então a primeira edição foi em 2024, né? É um evento muito grande, a gente passa um ano inteiro, acaba um, a gente está programando, já entrou programando o outro, e realmente leva um ano, e quando chega um mês, está todo mundo igual esse mês, está todo mundo correndo, desesperado, reunião, meia-noite, 1h da manhã, alinhamento, por quê? Porque demanda muito cuidado, poder enxergar essa pessoa como possível, como possibilidade. Não romantizar de forma alguma, mas enxergar essas potencialidades e respeitar, trabalhar, dar ferramentas para essa pessoa, é enxergar que, com as limitações que ela tem, é possível que ela se insira em um contexto, que ela esteja dentro, que aquilo que ela não consegue fazer, a gente vai adaptar para que ela faça, dentro das necessidades que ela tem. Então, quando a gente pensou nesse tema de... Qual vai ser o tema? O tema de 2024 foi Onde Ser Diferente é Extraordinário. E a gente pensou nisso, ser um local onde as pessoas pudessem... Ali elas pudessem ser elas mesmas. Elas não precisassem ficar com máscara, fazer esse masking que cansa tanto. Cansa. Ser alguém que alguém busca o tempo todo, né? Esse segundo ano a gente pensou, né, numa estrela no universo de possibilidades. E para 2026, o nosso tema é florescer. É cultivar um mundo onde a inclusão seja real, seja prática e esteja todos os dias acontecendo de forma natural, sem que alguém precise fazer um escândalo, brigar, entrar com um processo, se matar porque não tem suporte, não recebe suporte de ninguém. E hoje esse projeto incrível, né, que você tem, você conta aí com parcerias, você tem a ajuda aí da prefeitura. Como que funciona toda essa parte? 2024 ele foi um evento autocusteado, então foi um evento que nós fizemos, foi privado, porque a gente não tinha, né, a gente precisava criar isso.
não existia no Brasil, nem no mundo, um evento voltado para autismo, neurodivergência e PCD. Então, quando a gente criou, foi autocusteado. Em 2025, a gente já começou o ano ali para 24 para 25 com essa vontade que fosse um evento social, gratuito, que as pessoas pudessem compartilhar, estar ali dentro, independente de qualquer coisa. E aí a gente buscou o apoio da Prefeitura de São Paulo, que, assim, fica meu agradecimento às secretarias que nos ajudaram, que estão nos ajudando, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a secretária Silvia Greco, né, o prefeito, que, assim, de forma muito solícita atendeu os nossos pedidos, percebeu a importância e o impacto que o evento tem, traz não só para a cidade, mas para a nossa comunidade, para a causa, de fato, né? Foi fundamental a participação deles, de tantos outros parceiros, Marcelo Messias, Silvinho Leite, Legal. que foram Tami Miranda, que foi, assim, fundamental para nós, e vários outros parceiros que nos ajudaram e têm aí trazido força para o nosso movimento, né? Relevância, que é a possibilidade de, quando você tem força, quando você cria um movimento, a possibilidade de você ter voz, ser ouvido, e aí, de fato, trazer a importância que tem e o impacto que tem tudo que a gente pode fazer e criar, e a mudança que a gente quer para o futuro, né? Então, a gente conseguiu esse ano que o evento fosse um evento gratuito, social. A gente espera mais de 60 mil visitas nos 3 dias de evento. Eu vi que já tem 22 mil inscritos por aí, ó. Agora a gente tem 24 mil inscritos. Legal. Então a gente espera ali entre 60 a 80 mil visitas, né, nos 3 dias. Tem visitantes que vão os 3 dias, tem visitante que vai um dia, tem mãe que vai um dia e vai levar a criança no outro dia. E o nosso evento é para todo mundo. Então, o autista pode ir, a criança pode ir. A gente tem áreas de capacitação. Então, a gente tem a área do congresso, que é para profissionais. A gente tem a área do simpósio, que é para pais e cuidadores. A gente tem um palco aberto para o público, onde a gente vai ter palestras, também vai ter muita coisa ali, com roda de conversa, apresentações. A gente vai trazer também conteúdo de conhecimento, de capacitação ali, mas com uma linguagem mais simples, mais fácil, mais rápida, porque é para quem está passando. O ambiente também feira, é pensado, né? O questão ambiente de luzes. Todo programado, né? O ambiente é todo pensado. Então, a sobrecarga acústica, principalmente, né? A gente percebe isso, que som muito alto, luz muito forte, luz muito piscante, luz muito colorida. Isso acaba trazendo sobrecarga, principalmente sensorial, né, para quem tem disfunção de integração sensorial. Então, a gente pensou num evento feito para o autista, adaptado para o neurodivergente, adaptado para a pessoa com deficiência, então cadeirante, o deficiente auditivo, visual. Então, todos os nossos neurodivergentes e PCDs em geral, eles recebem uma identificação, né, uma pulseirinha quando eles chegam no evento, para que os próprios colaboradores do evento, a gente faz uma capacitação para todos os nossos colaboradores que vão estar prestando serviço no evento durante esses 3 dias, porque para que eles tenham essa visão e esse conhecimento de que ele está prestando serviço para um público diferente, né? A visão tem que ser diferente. Então, a gente faz essa capacitação para que eles estejam ali. Então, quando eles identificam qualquer situação e eles observam e essa pessoa tem uma pulseirinha, ele sabe que essa pessoa é uma pessoa com uma necessidade diferente das outras. Então, a gente tem outros profissionais capacitados dentro do evento para dar suporte se essa pessoa entra em crise, se desregula, tem alguma necessidade diferente. Então, a gente tem áreas de regulação sensorial tanto para crianças quanto para adultos. Então, o nosso evento recebe desde criança, os pais podem levar os filhos, até os adultos, empresários, médicos, profissionais da área da saúde em geral, profissionais da educação, que é muito importante estar lá. A gente tem várias outras prefeituras que têm apoiado o evento e que têm trazido ali, disponibilizado recursos para trazer os professores, para trazer as mães, né, para trazer esses profissionais gerais para estar dentro do evento, para ganhar conhecimento, para fazer parte desse movimento, né?
e principalmente para perceber que a gente precisa furar a bolha, porque a gente precisa trazer essas pessoas que estão fora do espectro, fora da neurodivergência, fora da paternidade e maternidade atípica, para somar, Exatamente. né? E para fazer esse movimento ser forte o suficiente para que a gente tenha força para que a inclusão aconteça todo dia de verdade, né? Não fique só na teoria, né? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Hoje a gente tem uma teoria, né? A gente tem uma inclusão que não acontece. É sempre assim, eu digo, fui palestrar recentemente num evento e um representante político levantou e disse, olha, a inclusão é fundamental, a inclusão é muito importante, é nossa pauta de trabalho. Eu disse, olha, sua fala é muito relevante. Quantos neurodivergentes você tem no seu gabinete? Aí ele me disse, olha, eu não tenho nenhum. Eu falei, então você não pode falar do que você não vive. Exatamente. Para falar sobre inclusão, você tem que vivê-la todos os dias. O dia que você abrir vaga para uma pessoa com deficiência, um neurodivergente no teu gabinete, aí você volta para falar sobre inclusão, porque aí você vai falar do que você vive. Você fala do que você imagina. Você fala do que você ouve alguém dizer. Mas a gente, quando fala do que não vive, a gente é hipócrita. Sim. O primeiro hipócrita da fila é aquele que fala sobre inclusão sem viver a inclusão, sem priorizar a inclusão e sem enxergar que ela é possível. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, essa é nossa bandeira, né? É de fato, fazer com que cada um se sinta visto, respeitado, inserido, independente desse contexto. Que todas as vezes que alguém for construir algo, alguma coisa, ele pense que para o neurodivergente, ou para um autista, ou para o PCD, ou para qualquer outra síndrome, deficiência, como que eu faço para este público? E entrando um pouco nisso, né, sobre políticas públicas, hoje, né, os dados que você tem, questões de leis, como que funciona hoje? Existe leis ou nem existem? Olha, eu digo assim, que a gente está tão cansado de lei. Exatamente. A gente tem tanto projeto de lei, lei. Se a gente cumprisse as que nós já temos no nosso código, já seria muito bom. A gente fica ali, não que não seja importante, é muito importante porque a gente tem criado uma visão cada vez mais apurada e trazido leis relevantes para a sociedade, né? De que, olha, a gente precisa enxergar essa pessoa, precisa enxergar essa comunidade, essa família. Mas a gente não faz valer nem as que a gente já tem. E eu falo que política boa é aquela que é feita na prática. Não que a lei não seja uma prática, mas não pode ser só isso. Não pode ser só assim, pergunta para alguém, você tem dentro das tuas pautas, né? Dentro ali do que você trabalha e acredita, o autismo está ali dentro. A neurodiversidade, a deficiência está dentro. O que você criou para dar suporte para essa comunidade? Eu criei um projeto de lei. Eu criei... tem uma lei. É sempre assim. Não existe eu criei um centro de referência. Olha, eu criei um instrumento que faz isso. Olha, eu coloquei tal programa dentro do SUS. Que são realmente coisas que funcionam, né? Palpáveis. Sim. Né? E por isso que eu sempre falo, política boa é aquela que é feita na prática. Exatamente. Aquela que não é do todos papel. os dias você vai lá e você olha e fala, pô, esse cara fez isso aqui. Teve isso aqui. É claro que a gente sabe da importância de criar a lei, de fazer ela valer, de representar, mas a gente precisa fazer a parte prática, senão a gente vai ter uma criança que já recebeu o diagnóstico com 2 anos, com 20, e ela não conseguiu fazer tratamento, porque aquele projeto de lei que virou lei não funciona. Não funciona porque essa lei, ela tá ali. Só que a gente não tem um instrumento público para poder fazer ela funcionar. Fazer ela valer. Né? Então, a gente precisa como isso é importante. Pensar de todos esses lados. E, assim, qual foi o seu maior aprendizado, assim, acho que são vários, né, na sua jornada até aqui, e que conselho você deixaria para quem quer unir carreira, propósito e impacto social? Olha, meu maior aprendizado é enxergar que é possível. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas é muito difícil. É difícil. Você vai ter que escolher qual difícil você vai querer fazer, né? Qual guerra você quer lutar.
Então, é uma escolha diária. Porque todos os dias você vai enfrentar pessoas que pensam diferente de você, pessoas que reduzem, né, que desvalorizam a tua luta, a tua causa, a tua comunidade, inclusive, né? Então, assim, meu maior aprendizado foi fazer ser possível. Fazer esse movimento ser possível. Ser parte tão integral disso que é impossível alguém olhar para você e não enxergar, ou não ver, ou não lembrar que é você que representa essa causa. É você que todos os dias bate o martelo e diz, é possível. Ah, mas eu não consigo fazer assim. Não, mas a gente vai fazer assim. E vai fazer ser possível. Talvez não pelo mesmo caminho que todo mundo segue. Talvez não pelas mesmas metodologias que todo mundo aprende. Mas fazer ser possível. De alguma forma, a gente vai conseguir possibilitar que essa pessoa consiga alcançar o maior potencial dela. Não comparado com João, Maria e José. O potencial dela. É ela com ela mesma. Mas que a gente possa ser todos os dias caminho para que essas transformações aconteçam e aconteçam de verdade, e aconteçam na prática e elas se mantenham. Para que a gente se torne uma comunidade tão forte ao ponto que quando um pisque, o outro saiba o que ele quer dizer e que a dor do outro seja algo que realmente cause impacto, empatia, ao ponto de que a gente não passe pela vida sem enxergar quem tem uma necessidade diferente da nossa, né? Então, assim, para quem busca, de fato, se inserir dentro dessa área, e aí falando sobre trabalho, sobre medicina, sobre... a primeira coisa, você precisa ser uma boa pessoa para ser um bom profissional. Você precisa ser um agente de mudança. Você precisa querer, e o teu sim precisa ser algo que você saiba que o id, o teu sim, ele vai impactar na vida de muitas e muitas pessoas. Você pode um dia, talvez, não lembrar uma pessoa que você impactou ou que o teu sim impactou, mas essa pessoa nunca vai esquecer. Existem pacientes que, assim, eu atendi, sei lá, 5, 10 anos atrás. E eu passo e a pessoa, oi, tudo bem? Você lembra de mim, doutor? E eu falo, olha, não lembro. Não lembro, que às vezes de onde, né? O que aconteceu? Me conta que aí eu vou lembrar. Ah, não, é porque você atendeu meu filho quando ele tinha 2 anos. Olha ele aqui, tem 8, tem 9, tem 10. Foi o seu sim que possibilitou isso. Foi o meu sim que possibilitou isso. Talvez eu não me lembre, mas quem foi impactado vai se lembrar, não vai esquecer. Então, a partir do momento que você decide dar sim para essa causa tão importante, para essa área tão importante, o dinheiro ele é uma consequência daquilo que você faz muito bem feito, que você vai ser bem remunerado, e ele é o justo, que você seja bem remunerado por aquilo que você se doa e faz muito bem. Porque o dinheiro é que paga conta. Quando o boleto chega na tua casa e ele está no teu nome, é na tua conta que ele vai cair. Então é justo que você seja muito bem remunerado por aquilo que você faz, muito bem. Mas que você nunca, jamais, deixe de ser o humano que você é, para ser apenas o profissional que você se tornou. Né? E que o seu sim, todos os dias, possa impactar vidas, criar caminhos de verdade, de inclusão, e que nessa geração que foi eleita para mudar a história da saúde mental desse país, eu possa contar com você também, dentro dessa geração aí que está aí se preparando para mudar a história de verdade. Doutora, a sua história é muito inspiradora. Eu acho que eu aprendi muita coisa aqui hoje. Eu acho que todo mundo que está em casa também vai aprender muito. E a sua história, a sua trajetória mostra como é possível, né? É desafiador, igual você falou, não é fácil. Mas você traz ali um brilho no olhar, assim, de uma essência ali de luta, né? Tem a sua causa, né? A causa da sua filha também, né? Dos seus familiares. E é isso que faz a diferença, né? Igual é muito fácil você falar de uma luta de um outro se você não passa por aquilo. E aí eu vejo isso na sua clínica, né? Onde todos os seus colaboradores também são neurodivergentes. Isso mostra como você entende, né? Entendeu como que funciona e como tem que ser, né? E pra gente se despedir aqui, com muita dor no coração, que eu queria falar aqui com você mais uma hora, onde as pessoas te encontram para conhecer mais um pouco sobre os seus projetos,
Passa também o Instagram do Expotea, né? Acho que é importante também. A gente também vai colocar, né, os dados também na leitura aqui abaixo. Meu Instagram é bruna.ituassu, Ituassu. Lá você vai encontrar um pouco sobre a minha parte profissional, sobre a minha parte. Você vai conhecer a Havana. A Havana é a musa inspiradora de tudo isso, né? A Havana é a minha missão. A Havana eu falo que, na verdade, é o inverso. Eu sou a missão dela, né? Ela veio para que eu pudesse sair do meu lugar de estagnação e fazer esse movimento ser possível. A Expotea é Expotea Brasil, que é o Instagram. Lá você vai conhecer um pouco sobre o evento, sobre o movimento, sobre tantos autistas com histórias fantásticas. E aí você vai ver como é possível. Autistas com limitações importantes, fazendo coisas fantásticas e surreais. Então, vocês vão ver que a gente pode enxergar a potencialidade, onde às vezes a maioria das pessoas só enxergam as limitações. E aí você vai entender que é uma estrela no universo de possibilidades. É isso aí. Então, convido todo mundo para ir lá conhecer um pouquinho. Não, com certeza. E eu não sabia do Expotea, eu descobri através do seu canal, quando eu fui saber um pouco mais sobre sua vida. Então, você vê, né, como muitas bolhas a gente precisa furar. Exatamente. Dentro da própria comunidade, né? Exatamente. Dentro da própria comunidade, quantas coisas a gente precisa desmistificar, quantas famílias, mães, mulheres, homens autistas a gente precisa empoderar, né? A gente precisa dar ferramentas para que eles trabalhem com o potencial que eles têm na maior essência que eles podem oferecer. Então, a Expotea vem com esse intuito, né? Então, por isso que a gente traz mulheres, homens, pais, crianças, para que cada um ali dentro se sinta representado de alguma forma. Para que traga aí essa representatividade, para que quem esteja do outro lado, fora da bolha, enxergue essa possibilidade, né? Que é possível fazer. É possível e está sendo possível, né? Está sendo feito. Está fazendo o impossível se tornar possível, né? Exatamente. Parabéns, doutora Bruna. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. A sua história aí, com certeza vai inspirar muita gente e que ela traga aí mais conexões para você, mais empresários, né? Quem ouvir esse nosso episódio, entender como é um poder, né? Você poder compreender, né? Esse universo e poder trazer novas políticas públicas, pensar em novos ambientes aí dentro das suas empresas, entender que tem muitos profissionais, 70%, né, desses profissionais não estão trabalhando, né, não estão atuando no mercado por conta de uma falta de educação e consciência, né? Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado, eu amei. Então, fique aí ligado que a gente vai ter muito mais episódios interessantes aqui no UpdateCast. Até mais. Até mais.